Vamos então ao debate agora. Eu vou começar pela Samantha Mayer, que a gente estava aqui durante a reportagem, falando sobre como tudo está muito nebuloso ainda nessa história, né? Então, a minha pergunta é, os militares foram omissos durante a invasão ao Palácio do Planalto, ou Samantha? Ô, Luciana, das imagens que foram divulgadas, a gente percebe uma omissão. É claro que a gente tem que analisar todo o contexto. Mas o que eu fico me questionando foi colocado sigilo nessas imagens. Mas por que essas imagens não fazem parte do inquérito que está no Supremo Tribunal Federal? Ao meu ver, né, e de tudo que a gente tem investigado, o ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para que essas imagens façam parte do inquérito, para que sejam apresentadas. A minha pergunta é, por que elas não foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal? Se isso efetivamente aconteceu, ao meu ver, isso é obstrução da justiça. Até porque os militares não teriam competência para julgar os atos de 8 de janeiro por força de uma própria decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, a conduta do ministro do GSI ficou a cargo de um procedimento administrativo. Em que pé está esse procedimento administrativo e por que isso não foi entregue no Supremo Tribunal Federal? E vou mais um pouquinho além, até porque nessas imagens não há só a imagem do ministro do GSI, não há imagem só dos militares, há imagem de pessoas comuns. Essas pessoas, a maioria, já estão presas e 100 delas foram denunciadas. E nós sabemos, para que uma denúncia seja aceita, é necessário a individualização da conduta. Como é que essa individualização da conduta pode ter sido feita se há vários trechos de gravação que não foram analisados pelo Supremo Tribunal Federal? Será que essas pessoas não têm que responder por outros atos que constam nesses vídeos e que não estavam na posse do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que isso é uma questão gravíssima, que precisa ser apurada, que precisa ser debatida não só no âmbito da ação penal no Supremo Tribunal Federal, mas também da CPMI, porque isso é muito, muito grave. E quem foi responsável por essas omissões tem que arcar com as consequências. A gente não pode admitir que quem agiu ou quem se omitiu no 8 de janeiro saia impune. Pois é, Samantha, mas até a gente vem falando aqui, vou contar para o telespectador, antes de voltar aqui para a nossa discussão, que eu tinha lido uma nota logo no dia em que a CNN divulgou as imagens, o GSI soltou uma nota dizendo que as imagens não tinham sido divulgadas porque elas faziam parte do inquérito. E aí depois, você lembra, aí o ministro Alexandre de Moraes vai lá e pede então as imagens. Afinal, estava ou não no inquérito? Essa é algo que ainda precisa ser respondido. Ao que eu apurei, não estava, até porque o ministro Alexandre de Moraes tira o sigilo dessas imagens e diz que não há sigilo nas imagens em face da lei de acesso à informação. Então, me parece que se ele tira o sigilo e divulga essas imagens é porque ele não tinha tido acesso. Se ele tivesse tido acesso e colocado o sigilo, ele diria, olha, está sob o inquérito sobre a minha presidência, está em sigilo. Não, ele retira o sigilo e diz que isso tem que vir a público. Então, me parece que não constava do inquérito, o que pode configurar o crime de obstrução à justiça. Muito bem.